A questão da profundidade, que temos falado e que o Senhor tem nos atraído, e que tem tentado assentar em nosso coração, através de sua gloriosa e benevolente palavra, fala da necessidade que há do nosso melhoramento, da nossa progressão. É uma caminhada em estágios, ao sair da rasura e irmos em direção à profundidade. Caminhar em direção à profundidade carece, em primeiro lugar, de ter disposição para isso. É preciso que eu disponha, que eu queira, que eu assente um desejo verdadeiro no meu ser de sair da rasura, do relacionamento raso, do conhecimento raso e caminhar progressivamente em direção a saber mais do Senhor. Nessa noite, eu quero usar exemplo de um homem que é citado na Bíblia como o substituto de um chamado profeta do fogo, o substituto do profeta Elias. Elias ouviu o Senhor falar consigo, dizendo: desce de onde está, sai da situação em que você se encontra, porque é preciso que você ainda faça 3 coisas para mim. É preciso que você unja 2 reis e um profeta para ficar em seu lugar. Elias, então, o faz. Ele sai do local onde estava e vai em direção a obedecer a ordem que o Senhor lhe dá. Logo de cara, de início, o que ele faz? Ele encontra o filho de uma família que, pelo relato bíblico, se tratava de empreendedores do agronegócio, um filho de fazendeiros. Este, juntamente com outros 11 homens, provavelmente funcionários da fazenda da família, estava trabalhando. Este homem chama-se Eliseu. Eles estão trabalhando, preparando a terra, em uma época em que houve a pior fome do relato bíblico, e também uma época em que houve a maior apostasia das pessoas com relação ao Senhor. Quando aquele homem, na junta de boi, está arando a terra, preparando então para lançar sementes, fazer o seu empreendimento, vem Elias. E a Bíblia diz que Elias simplesmente passou a capa ou o manto sobre Eliseu, que estava trabalhando. Diga comigo, estava trabalhando. Mais uma vez, diga, estava trabalhando. É preciso salientar que Deus, nós não vamos encontrar Deus na Escritura Sagrada chamando pessoas ociosas para o seu serviço. Nós não vamos ver Deus atrás de pessoas que estão desocupadas, que estão dormindo, que estão tranquilas, que estão com a vida em ordem. Nós vamos ver sempre Deus chamando para o seu trabalho, para o seu serviço, pessoas ocupadas. Então, eu quero te dizer aqui nessa noite, que a desculpa de que eu estou ocupado, ou de que eu não tenho tempo, não cabe para o Senhor, porque o Senhor chama Moisés. Moisés foi chamado dentro do seu serviço, enquanto ele estava cuidando das ovelhas de seu sogro. Nós vemos o Senhor chamar Gideão, e o Senhor o chama no momento do trabalho, em horário de trabalho. Gideão estava malhando o trigo. Nós vemos o Senhor chamar Pedro, Tiago, João, André, e eu disse isso aqui na semana passada, enquanto esses estavam chegando de uma noite inteira de trabalho. Nós olhamos também no Antigo Testamento e vemos que Neemias era um homem que estava trabalhando, era copeiro do rei. O Senhor não chama pessoas preguiçosas ou pessoas desocupadas, pessoas ociosas para executar o seu serviço, o seu trabalho. Com Eliseu não foi diferente, ele estava em horário de trabalho.
Ele estava em horário de serviço, ele estava arando a terra com a junta de bois. Elias vem, passa a capa sobre ele. Ele volta-se para Elias e diz: eu preciso ir dar um beijo lá na minha mãe, no meu pai, organizar a minha vida, e então eu volto e te sigo. Elias dá-lhe a resposta e diz: vai e volta, porque agora você já sabe o que eu te fiz. Quando Elias diz: você sabe o que eu te fiz, Elias está dizendo: você já foi comunicado espiritualmente, entendendo que você está sendo separado, chamado, atraído pelo Senhor como substituto de um ministério que terá o mesmo poder e a mesma autoridade que o Senhor me deu. Eliseu vai despedir-se da sua família. A Bíblia diz que ele sacrifica os bois e queima as peças de madeira, as juntas, as cangas, prepara as carnes, divide com vizinhos e familiares, despede de todo mundo e vai. Por quê? Elias, ao fazer esse chamado da parte do Senhor para Eliseu, o Senhor está dizendo a Eliseu: eu quero que você saia de onde está, desse nível de rasura do qual você se encontra, e caminhe em direção a um outro nível, um nível superior de intimidade, conhecimento e relacionamento com Deus. Ao fazê-lo, quando Eliseu queima as peças de madeira, é como se ele estivesse dando um adeus definitivo. É como se ele estivesse dizendo: eu estou imprimindo caminhada, saindo da rasura e indo em direção à profundidade, para um conhecimento e um relacionamento exacerbado, melhorado, 2.0. Tudo que eu sei acerca de Deus e tudo que eu já me relacionei com Ele, eu sei que será cada vez maior. A caminhada em direção à profundidade deve ser iniciada como foi com Eliseu. Quando ele queima as peças, ele está dizendo: não tem nem chance, de maneira alguma, de eu caminhar para trás, de eu voltar para esse estágio. O Senhor me chama a um estágio mais elevado. O Senhor me chama para um outro nível e eu não volto para cá. Caminhar com o Senhor nessas águas que nós já temos estudado e falado tanto, não pode ter espaço para pregresso, não dá para andar para trás. O Senhor nos chama para adiante, e existe recomendação em sua santa e maravilhosa palavra. Lucas capítulo 9, no versículo 62, o Senhor Jesus diz: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E o mesmo Jesus, no mesmo livro do evangelista Lucas, no capítulo 17, no versículo 32, ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Os anjos vieram até as cidades, Sodoma e Gomorra. A pedido de Abraão, traz livramento da condenação à família de Ló. É preciso que eles deixem a cidade, que eles caminhem daquele estágio para o próximo. Eles estão enrolando, mas assim como aconteceu com o profeta Ezequiel, os anjos pegam-lhe pelas mãos e os arrastam para fora da cidade, para dar início àquela caminhada. E eles então saem daquele estágio e vão para onde o Senhor quer que eles vão. Mas no meio do caminho, a mulher de Ló olhou para trás. E ao olhar para trás, ela foi transformada em uma estátua de sal. A sua história acaba ali. Ela não dá mais nenhum passo. Ela não consegue mais nada. A sua vida terminou. A caminhada com Deus não abre precedente para o momento progresso. O Senhor te chama para a frente. Eu gostaria que você dissesse do lado. Dá um tapinha no ombro do irmão e diz: para frente, irmão. É para frente, para frente. Para trás acabou. O Senhor te diz aqui nessa noite que o que ficou para trás, ele se esquecido, anulado. É daqui para frente. É a partir daqui. A caminhada com o Senhor é uma caminhada progressa. Eu quero chamar sua atenção para um texto de algo que acontece com esse homem chamado Eliseu, que aceita a chamada do Senhor, e ele vive algo bem interessante. Segundo Reis, capítulo 6, versículos, com exceção de leitura, mas acompanha comigo aí, até o 23, diz assim: escute, preste bastante atenção,
porque você já vai extrair daqui muita coisa. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso, o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma, nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel, o traidor? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Mas ele disse: não os ferirás. Feririas tu os que tomasse prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. Meu Pai, esta é a tua palavra. E nessa noite eu te peço, fala aos nossos corações, instrui-nos quanto ao teu querer, e nos ajude, Senhor, a chegarmos ao nível de profundidade do conhecimento e no relacionamento que o Senhor quer que tenhamos contigo. Eu oro e te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. A história é simples, mas eu quero recontar rapidinho com você. Israel e Síria estavam em guerra. Os sírios eram especialistas em guerra, em batalha. E eles faziam do quarto do rei da Síria o QG. Ali eles discutiam, planejavam, davam orientações a fim de cercar o exército de Israel e vencê-los. Mas quando eles se preparavam para as emboscadas, as ciladas, colocar o plano bélico em atividade, eles eram frustrados. Um dia o rei da Síria disse: não é possível, tem um traidor entre nós. Tem alguém que está fazendo o exército de Israel saber, o rei de Israel saber o que nós estamos planejando. Porque eles estão aqui, nós planejamos dar a volta e pega aqui. Quando a gente chega, eles fizeram igual ninja, sumiram na fumaça. Não é possível, tem um traidor entre nós. Ali no conselho do rei, alguém levantou e disse: rei,
não é que haja um traidor entre nós. Não é que haja um traidor entre nós. É que há um homem de Deus entre eles. Diga glória a Deus. O problema não é um traidor no meio de nós. O problema é um homem de Deus entre eles. E tudo o que você planeja escondido dentro do seu quarto de dormir, Deus conta para o homem dele, o profeta dele, e ele faz o rei saber. Pois muito bem. Descubram onde está esse tal homem de Deus. Eles disseram, não, sei onde ele está. Ele está morando em Dotã, na cidade de Dotã. Pois então nós vamos pegá-lo, trazer ele até aqui, e aqui eu assento o lado dele. Pois muito bem. À noite prepararam. E aí pegaram carros, cavalos, equipe de guerra, muito bem paramentado, e desceram à noite para a cidade de Dotã, onde Eliseu e seu moço, que aqui já não é mais Geazi, em um outro momento eu te falo a respeito disso, já é um outro auxiliar, estão morando ali, e eles chegam à noite de madrugada. Amanhece o dia, o auxiliar, o assessor de Eliseu, levanta cedo, né? Ao abrir a janelinha, ele percebe que eles estão cercados pelo exército da Síria. Chama Eliseu e fala, no versículo 15, ai, Senhor meu, o que faremos? É como se ele dissesse, não há mais nada o que fazer, nós estamos perdidos. Aí Eliseu levanta, né? Vou orar. E a oração dele é assim, ó meu Deus, abre os olhos deste menino, para que ele possa ver. Imediatamente algo aconteceu com aquele assessor. Ele começou a enxergar em um outro nível, um nível de profundidade que só é possível no relacionamento com o Senhor. E agora, ele não vê apenas o exército da Síria, ele vê um outro exército ao redor de Eliseu, carros e cavalos de fogo. Quando Eliseu acorda, e isso acontece, o exército da Síria desce, porque estava nos montes, desce para prender Eliseu, e ele ora mais uma vez e diz, Senhor, tapa a visão desses homens, tira a visão deles, fere eles com cegueira e eles ficaram cegos. Quando eles estão cegos, Eliseu diz, ei, vocês pegaram o caminho errado, vocês estão no caminho errado e no endereço errado, mas eu vou guiar vocês até o lugar onde vocês devem ir. E aí começa uma fila indiana, ele guiando os ceguinhos ali, né? E ele leva eles. Não, é por aqui, não, por ali, por aqui, por ali. Chegou no acampamento em Samaria, onde o rei de Israel estava com o seu exército. Pensa, o que Eliseu fez? Pegou eles pela mão sem enxergar nada, trouxe e colocou no meio da roda. Senhor, abre os olhos deles. Quando eles abrem os olhos, voltam a enxergar. O rei de Israel fala, mato agora, meu senhor, mata agora. Eliseu diz, não, mata não, faz diferente. Põe comida diante deles, enche a pança deles e deixa que eles voltem para o seu senhor. Sem precisar levantar a espada, sem precisar matar ninguém, a guerra acabou ali. Não houve mais invasão. Não houve mais invasão da Síria em Israel. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, é exatamente para níveis de visão que existe para nós. E neste texto, nós encontramos 3 níveis de visão. O primeiro é a cegueira total. A cegueira total, muita gente pode estar sofrendo deste mal. Olha para mim. Olha para mim. Muita gente pode estar sofrendo deste mal. A cegueira total. E a Síria estava em total cegueira.
Não depois que Eliseu orou, olhe para mim. Não depois que Eliseu orou e disse, Senhor, fere de cegueira. Não, eles já estavam totalmente cegos. Como assim, pastor? Sim, porque eles não conseguiam enxergar de maneira nenhuma que, na verdade, eles é que estavam cercados, e não eles que estavam cercando. O exército de Deus estava acampado, mas eles não tinham nível nenhum de visão. Segundo nível, é uma visão parcial, a visão humana, que nós vemos no moço, no assessor, no auxiliar. Ele vê humanamente. O inimigo está ali. O inimigo está pronto para a batalha. E ele chega a gritar desesperadamente, dizendo, o que é que nós podemos fazer quanto isso? Visão limitada. Mas existia ali uma visão, terceiro nível, a visão profunda, que é a visão espiritual, que é o que foi demonstrado, relatado por Eliseu. E é aqui que eu quero caminhar com você, para nós já fecharmos aqui. É o que eu quero te dizer nessa noite. E para isso eu te questiono dizendo, quem hoje, quem você vê primeiro, o inimigo ou o exército de Deus? Quem você enxerga primeiro, o inimigo ou o exército de Deus? Porque eu sei que na grande maioria das vezes, quando nós não temos cegueira total, que na verdade a gente não consegue ver nada do mover que há no mundo espiritual, nós só temos uma visão parcial, só conseguimos enxergar de maneira humana. O que é que a nossa força é capaz de revidar? O que é que as nossas condições são capazes de fazer? Visão parcial, humana, limitada. Mas é exatamente por causa desses dois níveis inferiores, de maneira de ver a vida, de ver as circunstâncias e a situação, que o Senhor nos chama para caminharmos na direção da profundidade, porque além da falta total de visão, além, muito além da visão natural, comum e humana, o Senhor tem uma visão profunda e espiritual para entregar para nós. Estando na profundidade, nós não mais temos falta de visão, e nem menos ainda teremos visão limitada, visão humana, visão parcial. Nós sempre teremos de Deus a revelação total da situação. Os sírios veem como se eles estivessem cercando e não veem que estavam cercados. O rapaz que auxiliava o profeta vê que estão cercados, mas o profeta vê o Senhor em atividade e cercando os seus servos. A palavra do Senhor diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas no livro dos Salmos, a palavra também diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Você não está na batalha só. O Senhor não te deixa para morrer nas garras do inimigo. O Senhor não te abandona à mercê do leão, a fim de que você olhe a situação apenas e diz, o leão, morri. Não, é preciso que em oração, em dedicação, em busca desesperada, nós caminhemos rumo à profundidade, para conseguir aumentar o nosso relacionamento e o nosso conhecimento com relação a Deus. O profeta fez um milagre duplo, porque ele não apenas pediu ao Senhor para cegar o exército da Síria, mas ele também pediu ao Senhor para que abrisse os olhos espirituais do seu auxiliar e assessor, para que ele pudesse ver a realidade. A minha oração nessa noite é exatamente essa, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, a fim de que nós tenhamos acesso à realidade da situação que estamos vivendo. Porque existem momentos nas nossas vidas que nós olhamos para as circunstâncias e situações e achamos que estamos só, desamparados.
entregues à própria sorte, como se não houvesse ninguém por nós, ninguém pudesse nos ajudar. E a minha oração nessa noite é que nós pudéssemos começar a enxergar num nível de profundidade diferente tudo aquilo que o Senhor tem feito e como Ele tem agido na nossa vida. Você já parou para pensar? Quantos livramentos que você diz, escapei por um fio, foi por pouco. Não foi não é que você escapou, não é que foi por um pouco, é porque o Senhor está em atividade, o Senhor está presente, o que está ao nosso redor é muito mais poderoso do que está ao nosso derredor. O profeta diz, bem mais numeroso e poderoso é o que está conosco do que o que está com eles. O inimigo tem uma força, o inimigo pode ser até poderoso, mas o Deus a quem você tem servido, Ele é todo poderoso. Diga glória a Deus. Ele é todo poderoso, Ele não é apenas poderoso. Ele não detém apenas um pouco de capacidade. E outra, esse Deus é um Deus que continua conosco, mesmo no dia da perseguição, mesmo na noite de choro, mesmo nos momentos de perda. Ele não é um Deus que pula do barco, Ele não é um Deus que nos abandona, Ele não é um Deus que nos desampara, Ele é um Deus que continua conosco. Dá um esbarrãozinho quem está do seu lado e diz, o Senhor nunca te deixou. Nunca. Irmão, mas e a luta? Irmão, mas o inimigo está aí. Irmão, eu estou sendo atacado. Tudo bem, mas fique tranquilo. Daqui a pouco o Senhor entra em atividade. Não dá para vivermos de maneira normal, porque não foi para esse estágio que o Senhor te chamou. Não foi para o estágio do comum, do natural, do humano, do visível que o Senhor te chamou. O Senhor não te chamou para as coisas que vêm. Ele disse, as coisas que vêm são temporais e passageiras, mas aquelas que não se veem com olhos humanos, essas são eternas. O Senhor te chamou para um estágio superior, e eu te peço, clamando no nome de Jesus, no nome de Jesus, que você busque o próximo nível, o próximo estágio. Porque nós estamos falando de profundidade, e profundidade é crescer para cima, embora o nome profundidade, mas é crescer para cima, é sair da rasura, é entrar no campo do misterioso, é entrar no campo da revelação, é entrar no campo dos dons espirituais, é entrar no campo do sobrenatural, porque é impossível servirmos a Deus naturalmente. Nunca teremos êxito se nós buscarmos isso. Querer servir ao Senhor de maneira natural. E eu quero orar por você nessa noite. E quero orar não apenas por você, quero orar com você nessa noite. E a minha oração é essa: que os seus olhos se abram. Que os seus olhos se abram. E que você consiga enxergar que não está sozinho nessa batalha. Que você consiga enxergar que você não foi jogado à própria sorte, desamparado à própria sorte, mas que o Senhor está com você. Pastor, tem dia que dá desespero. Eu sei, deu desespero no moço do profeta. Ai, Senhor meu, o que nós faremos? A resposta do profeta é como se fosse assim: Nós não vamos fazer nada, porque nós não temos condição de fazer. O Senhor pelejará por nós. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará por você. E o Senhor diz para nós a palavra para concluirmos nessa noite. O Senhor pelejará por vós, porque essa batalha é do Senhor.